Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Fala comigo! Fala comigo! Acelerar, 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 acelerar! É química pura! Fernando Mota aqui! Vai dando seu like aí, compartilhe, comente, porque hoje o pau vai quebrar! Vamos falar sobre calor sensível e calor latente! Galera, vamos lá! Vamos embora ver se esse YouTube não me derruba. Tive que acelerar as músicas aqui, porque, como eu já disse, adoro uma musiquinha, porque a música agita o coração, faz o cérebro funcionar melhor. Mas estamos aí, a aula de hoje, tá? A aula de hoje é sobre calor sensível e calor latente. É energia! Energia! Olha só, galera, esse assunto cai bastante no Enem, tá? Não só no Enem aí, como em outros vestibulares. Interessante que esse assunto ele é mais destinado aos professores da física. Não são todos os professores de química que trabalham com esse assunto, mas nós aqui no É Química Pura vamos trabalhar, com certeza, tá? Então veja bem, calor sensível é um calor que diz respeito à variação de temperatura. Como assim, Motinha, variação de temperatura? Ué, imagine que você tenha um recipiente contendo água, 200 gramas de água. E esse recipiente contendo esses 200 gramas de água, essa água está a 80 graus. Já está quentinha, né? Bem quentinha. Então essa água está a 80 graus. E aí nós vamos aquecer essa água até 100 graus Celsius. E ela não vai ebulir. Lembrem-se que ao nível do mar, ou seja, quando a pressão atmosférica é de 1 atm, a água ferve a quantos graus? 100 graus Celsius. Mas no nosso caso, eu estou pegando a água a 80 graus, aquecendo-a até 100 graus Celsius, mas ela não vai ebulir. Ela está apenas sendo esquentada. Então, se está havendo variação de temperatura, eu estou falando sobre um calor chamado de calor sensível. Lembrem que material no estado sólido, partículas bem juntinhas. Material no estado líquido, partículas mais afastadinhas. Material no estado gasoso, partículas mais afastadonas. E aí o que acontece? Eu tenho essas moléculas no estado líquido e pelo fato de eu estar esquentando essas moléculas, elas vão agitar mais rapidamente. Lembra disso, né? Esquentei, aumenta a energia cinética média das moléculas. Show de bola! E como que eu calculo esse calor sensível? Tá aqui. Que representa o calor. Então, calor é igual a massa do líquido, no caso aí da água, ou pode ser de um sólido, né? Mas no caso aqui é da água. Então, massa do corpo lá, calor específico vezes a variação de temperatura. O que é calor específico, Motinha? Calor específico é um calor, ou é o calor necessário para que 1 grama do material, varie a sua temperatura de 1 grau Celsius. No caso da água, o calor específico é de quanto? 1 caloria por grama vezes graus Celsius. O que significa isso? Significa que a cada 1 grama de água, para ter sua temperatura variando de 1 grau Celsius, ela precisa receber ou perder 1 caloria de energia. Tá bom? Então o calor específico diz respeito ao calor necessário para que 1 grama de um material varie sua temperatura de 1 grau Celsius. Amém. Isso aí. Então, para eu calcular esse calor envolvido aqui na variação dessa temperatura, eu vou usar essa equação. Que macete? Como é que é? Que macete? Calor
é o quê? Que macete? Calor vai ser o quê? Massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Ou eu poderia dizer que a gente vai usar a fórmula do DJ MC delta T. DJ MC delta T. DJ MC delta T. DJ MC delta T. Ou que macete? Que macete? Que macete? Show de bola. Então vamos lá? Vamos comigo, vamos fazer continhas. Vamos fazer continhas. Então, ó, Q é igual. Qual é a massa da água? 200 gramas. Vezes. Galera, dica. Todas as vezes que vocês forem fazer os cálculos, coloquem as unidades. Porque tem certas situações em que você vai ter que fazer a conversão de unidade. Porque tem uns alunos que é assim, ó. Os alunos, eles falam assim, ó. Qual que é a forma que eu tenho que usar? Ah, Motinha falou que é o que macete. Aí ele pega, que macete. Aí ele vai olhando lá na questão, onde é que tiver número, ele vai pegando e só multiplica. Não olha a unidade. Tem que olhar a unidade. Tem que olhar a unidade. E você fica esperto com isso aqui, ó. Repare que o calor específico está em gramas. Então essa massa tem que estar em gramas. Se essa massa estivesse em quilogramas, você deveria transformar para grama. Suponhamos que esse calor específico estivesse em quilogramas, porque é possível. Aí a sua massa aqui tem que ser escrita em quilogramas. Fique esperto com isso aí. Ok, então vamos embora. Então a massa da água aqui é 200 gramas, vezes o calor específico. Quanto que é o calor específico? 1 caloria sobre grama vezes graus Celsius. Vezes a variação da temperatura. A temperatura inicial era de 80. Passou para 100 graus. Variou de quanto? Exatamente, 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Aí o que acontece? Olha só que bonitinho, olha que bonitinho. Esse grama com esse grama vai cortar. Esse grau Celsius com esse grau Celsius vai cortar. E a unidade que sobra é qual? Calorias. E a nossa continha aqui vai dar quanto? Q é igual 200 vezes 20. Vai dar o quê? 4.000. 4.000 calorias. Então, essa é a energia que a água recebeu para que sua temperatura saísse de 80 graus para 100. E eu poderia escrever isso aqui como? Como é 4.000, eu poderia colocar assim, ó. 4 quilocal. 1 quilo vale 1.000. 1 quilo vale 1.000. Então, se é 4 quilocal, é 4.000 cal. Então tá aqui. Fechou? Ok. Eu falei aqui sobre calor sensível. Calor sensível, que é o calor que vai provocar variação de temperatura. Agora, vamos para o calor latente. Calor latente. O calor latente diz respeito à mudança de estado físico. Lembrando de novo, material no estado sólido, partículas bem juntinhas. Aí você fornece calor para ele, esquenta, calor. Daqui a pouco ele o quê? Passa para o estado líquido. Do estado líquido, fornece calor, esquenta. Na hora que chega numa temperatura bacaninha, pum, passa para o estado gasoso. Vamos pegar a água ao nível do mar. Ou seja, pressão atmosférica de 1 atm. Suponhamos que a água esteja abaixo de 0 graus. Se a água está abaixo de 0 graus, qual é o estado físico dela? Sólido. Vai ser gelo. Gelo. Lembre que a água derrete e congela a 0 graus ao nível do mar, a pressão atmosférica de 1 atm, e ferve a 100 graus. Então imagine uma água a menos 20 graus, menos 20 graus. Aí você, ó, material ó, sólido. Menos 20 graus. Esquenta. Menos 10, esquenta, menos 5, 0 graus. Chegou em 0. Aí você continua fornecendo calor. Esse calor agora que a água vai receber, vai servir para mudar o estado físico dela. Ela vai passar para o estado líquido. Aí você vai lembrar o seguinte, enquanto houver sólido,
a temperatura permanecerá no zero. Então eu tenho aqui, ó, sólido e líquido ao mesmo tempo. Eu tenho o quê? Gelo e água líquida ao mesmo tempo. Em qual temperatura? 0 graus Celsius. Aí eu tô fornecendo calor, tá derretendo. Fornecendo calor, derretendo, 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 derretendo. Agora só tem água líquida a 0 graus. Já derreteu tudo. Você fornece mais calor. Aí a temperatura começa a subir. Temperatura começa a subir. 10 graus, 20 graus, 50 graus, 80 graus. Fornece mais calor. 100 graus. 100 graus. Agora a água vai ferver. Todo o calor que você fornecer agora vai fazer com que essa água mude para o estado gasoso. Então tá fervendo. Tá fervendo. Material, ó, passando para o estado gasoso. Molécula se afastando mais. Porém, eu continuo tendo líquido também. Logo, eu tenho água no estado líquido e água vapor ao mesmo tempo. Qual é a temperatura? 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Agora só tem vapor. Fornece mais calor, a temperatura começa a subir. 101, 105, 110 e aí vai subindo. Ou seja, quando eu aqueço um material, ele pode variar de temperatura, ou ele pode o quê? Mudar de estado físico. Quando eu tenho uma substância, na hora que estiver mudando de estado físico, a temperatura permanece constante. Depois que muda o estado físico, é que a temperatura vai variar. Então, de novo. Imagina na cabecinha sua aí, ó. Ó, visualiza aí. Gelo a 20 graus. Tá? Aí você pôs o gelo numa panela. E você ligou o fogo. E aí o gelo começou a esquentar. Tava menos 20. O gelo ainda não está derretendo. Aí tá esquentando. Menos 10, menos 5, atingiu 0 graus. Aí o gelo começou a derreter. Imagina aí o gelo derretendo. Só que a temperatura permanece em 0 graus. Calor está sendo fornecido, permanece no 0 graus. Por quê? Porque você tem ainda líquido e sólido ao mesmo tempo. Agora só tem líquido, derreteu tudo. Agora a água começa a esquentar. A água vai esquentando, chegou a 100 graus. Começou a ferver. Tá fervendo. A qual temperatura aí? 100 graus Celsius. Lembrando que a gente está aqui, a pressão atmosférica de 1 atm, 100 graus Celsius. Você está fornecendo calor, mudando de estado físico, passou para o estado de vapor tudo. Agora o vapor começa a aquecer. Show de bola? E como que eu calculo esse calor que vai mudar o estado físico? Tá aqui, ó, bonitinho para vocês, bonitinho, tá? Calor é igual a ml. Que ml? Que ml? Massa do líquido ou do sólido vezes L, que é o calor latente. Então esse L aqui é o calor latente. O calor específico é um calor sensível. E quando eu utilizo dessa forma, esse calor diz respeito ao calor sensível. Aqui, esse L é o calor latente. E quando eu uso dessa forma, esse calor aqui, ó, total, diz respeito ao calor que mudou o material de estado físico. Só que o calor latente pode ser de dois tipos. Ele pode ser calor latente de fusão ou calor latente de vaporização. Mudança de estado físico do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso. Eu posso também ter a situação inversa. Lembrem que de sólido para líquido tem que absorver calor. De líquido para gasoso tem que absorver calor. E o contrário, de vapor para líquido perde calor. De líquido para sólido perde calor. Então vamos embora pegar essa situação aqui, ó. Massa da água, 200 gramas. Calor latente de vaporização da água. Cada substância tem o seu valor de calor específico e de calor latente. Então aqui no caso, 540 calorias por grama. Vamos supor que a água que estava a 80 chegou a 100. E agora nós vamos ferver essa água. Qual é o calor que eu devo fornecer? Vai ser o quê? Massa da água, que é de quanto? 200 gramas, vezes qual é o calor
latente de vaporização, 440 calorias por grama. Olha que lindinho, olha que lindinho. Grama com grama cortou. O que sobrou? Calorias. Calorias. Quanto que vai dar essa continha? 108.000 calorias. Que é a mesma coisa que 108 quilocal. Então, esse é o calor necessário para quê? Para passar para o estado gasoso. Então, fique esperto, galera. Existe uma diferença entre calor sensível e calor latente. E se o problema aqui pedisse para calcular o calor total, para que saísse de 80 graus e fervesse toda a água, era só você somar esses dois valores. Tranquilo? Então é isso aí. Por hoje é só. Beijo no coração de vocês. Energia, energia, energia e... é química pura. Só na caixa. Compartilhe. Comente. Dá seu like.